Eu vou viajar de avião, porque o Senhor vai me levar pelas nações. Fala, meus amigos missionários, como é que vocês estão? Começamos um episódio especial, um episódio com um convidado que praticamente atravessou o mundo para conversar conosco. Não diretamente para conversar conosco, mas ele está conversando conosco. Hoje eu tenho um convidado muito especial, ele passou uma grande temporada na Dunamis Farm, que é de onde nós estamos gravando esse podcast, mas também hoje ele está na Ásia Central. Você sabe onde é que fica? Não, eu também não. E antes da gente continuar a introduzir esse convidado, eu gostaria de dizer, você que quer levar sua marca pro Brasil e pras nações, eu tenho uma notícia pra você. Você pode anunciar aqui no Meu Amigo Missionário e simplesmente a sua mensagem vai transcender as barreiras geográficas e nós vamos juntos comunicar e transformar as nações por meio da grande comissão. Hoje nós estamos com ele, o nome dele é Hugo. Cara, é um prazer ter você aqui. Por favor, introduza quem você é, um pouquinho da sua história, como conheceu Jesus e também esse negócio de missões. Como que surgiu na sua vida? Fala, mano, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Hugo, tenho 24 anos, sou de Minas Gerais, mas cresci em Goiás. Eu cresci em uma casa cristã, uma família cristã, mas era aquele cristão não tão envolvido assim com as coisas. E teve um momento na minha adolescência que a minha família foi bem machucada com a igreja local e eles decidiram sair, então foi onde toda a minha família parou de frequentar a igreja. E nesse momento eu me desviei e fiquei uns 5 anos desviado. E aí logo após isso eu tive um encontro verdadeiro com Jesus em um acampamento de jovens, onde realmente eu consegui olhar nos olhos do Senhor e reconhecer o amor dele sobre mim, reconhecer a paternidade de Deus e tudo isso. Então foi bem marcante assim. No mesmo ano eu recebi palavra, nesse mesmo dia que eu me reconciliei, sobre missões, sobre pregar o evangelho nas nações e tudo mais. E até então eu tava tipo, mano, nunca ouvi falar sobre isso, não sei como que funciona nem nada. Tava acabando de voltar pra Jesus, mas eu tava tão marcado pela glória de Deus que eu tava, Senhor, eu vou te obedecer, porque esse amor que eu tô sentindo nesse momento, eu sei que eu preciso passar isso pra frente, porque eu não sabia que eu podia ter acesso àquele amor que eu tava tendo naquele momento. E aí eu pensei na minha família, em todos os meus amigos, eu falei, cara, se a gente tivesse tido acesso a isso, a gente não teria saído da igreja. Então, eu falei assim, Senhor, eu vou, não importa pra onde, nem nada. E passou um tempo, eu recebi uma palavra específica para Jocum, jovens com uma missão. Só que quando eu pesquisei Jocum, apareceu o Dunamis Farm. Tinha uma escola por ano só. E aí a próxima começava em 2020, um pouco depois ali do Descend Brasil que teve em 2020. E eu vim, e aí tudo começou assim. Aí foi onde realmente deu o start na minha jornada missionária. Caramba, muito bom, cara. Jocum, nós amamos você, beleza? Cara, e agora vamos caminhar um pouco mais profundo. Você, beleza, se converteu, teve essa experiência incrível com Jesus. Agora, como que foi essa transição de realidade? De tipo, estou vivendo minha vida, agora estou no meio do mato, aprendendo sobre como pregar o evangelho e sendo enviado para as nações. Eu tava me preparando pra faculdade, tinha um trabalho, tinha a minha vida normal e do nada eu tava convicto que eu tinha que abrir mão daquilo naquele momento pra ouvir a voz de Deus e ser fiel no que o Senhor tava me falando. Então foi doido tanto pra mim, tanto pra minha família. Só que em todo momento eu lembro muito específico, a minha mãe, ela olhava assim pra mim, e minha mãe sempre foi uma mulher de muita fé, e ela olhava pra mim e ela falava, Hugo, eu tenho convicção que o Senhor, ele vai prover, ele vai fazer tudo, e se você tá ouvindo do Senhor, vai, obedece o Senhor. Mesmo que parecia tudo muito louco, se o Senhor tá te falando, vai. Então assim, a minha família no início não tava concordando tanto com algumas pessoas, tipo meu pai, mas depois eu ouvi eles falando, ainda bem que você não me escutou naquela época. Glória a Deus por isso, que hoje em dia é incrível o que você tá vivendo com o Senhor. Mas foi difícil. Não é fácil transicionar, né? Da sua segurança ali, do seu conforto, da sua família, e ir pra um desconhecido. Ir pro, assim, entrar em uma porta e tá tudo escuro, você não consegue ver nada. Que era assim que eu me sentia. Eu nunca tinha saído do meu estado, nunca tinha vindo pra São Paulo. E aí, quando aconteceu isso, eu tava, Senhor, eu tô pisando no novo, mas confiando no Senhor. Tinha medo, mas tinha mais a convicção de que eu preciso obedecer ao Senhor nisso. E agora, né,
você foi pro norte do Brasil. Cara, compartilha, antes da gente entrar no tópico Ásia Central, compartilha talvez a história mais maluca que você viveu lá. A gente gosta de perrengue, missionário, né? Tem coisa que só missionário, milionário vive, mas tem coisa que só missionário vive mesmo. Cara, tem tantos perrengues, mas assim, tem tanto grandes testemunhos, mas também tem muitos perrengues. Um dos maiores perrengues, assim, eu acredito que era lá no norte, a gente faz tudo muito de barco. Eu lembro que teve uma vez que pra ir de um estado para um outro, do Pará pro Amapá, a gente pegou 3 dias de barco. Era tipo assim, não tinha onde tomar banho, era lencinho, sabe? A comida, a gente tinha se preparado assim pra 1 dia e meio mais ou menos, só que por conta do mau tempo, demorou ainda mais a viagem e tal. Então, assim, teve esses perrengues, tipo, eu lembro também em uma viagem que a gente fez de barco de Belém pra Ilha do Marajó, cara, o barco balançava tanto que as redes, a gente tava na rede, tipo assim, a gente tava voando praticamente na rede, e as nossas malas começou a querer, tipo assim, virava tanto o barco que tava quase caindo pra fora, tipo, tava quase caindo na água. E foi a hora que a gente começou a sair da rede, mas todo mundo caindo também, porque tava bem inclinado o barco, e aí a gente começou a correr atrás das malas, puxando mala, e aí ia a pessoa caindo uma em cima da outra, foi assim, caótico, foi bem legal, a gente viu o Senhor se mover muito, e um testemunho também, algo que me marcou muito nessa viagem, foi a gente em Macapá, no Amapá, no centro da cidade, e a gente tava fazendo um evangelismo e tinha um senhorzinho assim sentado, a gente parou pra conversar com ele e ele tinha tido 3 AVCs, ele não mexia o lado esquerdo do corpo dele. A gente perguntou pra ele, o senhor tem fé? Porque eu tenho fé que o senhor pode ser curado. E algo que eu acredito muito é que a gente vê muito isso na Bíblia, é que as pessoas, Jesus ele chegando até elas e perguntando, o que você quer que eu te faça? E Jesus sabia o que elas queriam, Jesus sabia o que elas precisavam, só que ele queria ouvir delas, falar, eu preciso disso. E a gente perguntou pra ele, como que a gente pode, né, tipo, tá orando pelo Senhor, o que o Senhor precisa da gente? E ele falou assim, eu quero muito ser curado, eu quero voltar a andar, eu quero ter uma vida normal. E aí eu falei, eu acredito nisso, o Senhor acredita? E ele falou assim, sim. Tenho fé pra isso. E eu falei, então tá, então a gente vai orar e o senhor vai começar a andar. E aí a gente orou, aí ele não sentiu nada, primeira vez. A gente orou de novo, aí eu já coloquei ele em pé e passei o braço dele aqui na minha nuca, no meu pescoço. A outra pessoa já foi lá do lado dele também e a gente começou a dar um apoio. Então, ó, agora a gente vai orar e já se mover pra isso realmente acontecer. Mano, o senhorzinho, ele começou a andar. Depois ele tava andando sozinho. O lado esquerdo dele todo não se mexia antes da oração. Depois da segunda oração que a gente fez, ele começou a mexer os braços e a perna. E ele começou a andar e eu fiquei tipo, esse é o meu Deus. O Senhor, ele nos tirou lá do interior de São Paulo para trazer até aqui para encontrar esse Senhor, sabe? E assim como as outras pessoas que ele encontrou naquele dia, e curou dor de cabeça, curou qualquer outras dores, algo assim que me marcou foi ver o Senhor se mover. E aí toda vez eu lembrava, caraca, o Senhor, ele se moveu na minha vida e agora eu tô tendo o privilégio de ver ele se mover através de mim e ver outras pessoas sendo transformadas também, sabe? É, meu amigo, o Senhor se move no norte do Brasil. Come on, somebody. Agora, transicionando um pouquinho de geografia, 1 ano na Ásia Central. Primeiramente, seria muito legal você trazer uma consciência de onde raios fica a Ásia Central. Qual é a nação, se você puder falar, obviamente. Se você não sabe, essa região, ela é um tanto quanto problemático você pegar o evangelho. Então, se ele não dá algumas informações, não fique chateado com o Hugo. Ama ele, ora pela vida dele. É porque não pode falar, porque é país perseguido. Então, cara, traz um pouquinho de como é essa região, um contexto, como é ser missionário numa zona perseguida, como que você sai daqui do interior de São Paulo, do meio do mato, pra ir pra Ásia Central, e o que motivou você não fazer qualquer outra coisa, ou voltar pra sua vida, mas sim continuar perseverando em missões. Primeira, onde fica mais ou menos a Ásia Central? A Ásia Central tem a China do lado direito, tem a Rússia em cima. Algumas pessoas consideram a Ásia Central um pouco maior e nisso até entra ali Índia, Paquistão e tudo mais. Mas aí a Ásia Central mesmo que eu considero são só 5 países. Infelizmente não posso falar onde que eu tô atuando nesse momento. É realmente bizarro, sobrenatural o que o Senhor tem feito lá em uma nação fechada. A gente tem visto muitas pessoas realmente sendo encontradas pela verdade. Assim, lá a religião predominante é a islâmica, né? Eles são muçulmanos. A
religião tá muito ligada com a cultura deles. Então, se você é da Ásia Central, você já é automaticamente muçulmano. Para eles, algo muito vergonhoso é você mudar a sua religião. Se você é da Ásia Central e você, eu sou um cristão, para eles é tipo assim, motivo de muita vergonha. E a cosmovisão deles de cristão é muito diferente também do que a gente sabe o que é ser um cristão. Se você chegar lá e eles só te perguntarem, você é um cristão? E você falar sim, ele é tipo bem perdido, sabe? Que você, porque cristão pra eles é Lady Gaga, Beyoncé, Madonna. Então, pra eles essa galera é a mais perdida, sim, não tem relacionamento com Deus, nem nada, não ora, e esses são o tipo de cristãos que eles conhecem. Então, se você chegar lá e falar, eu sou só cristão, eles vão ficar tipo, nossa, então você é bem perdido. Então, quando eu falar, eu sou um seguidor de Jesus Cristo, eu acredito na Trindade, eu acredito em Jesus como Senhor e Salvador, eles têm muita curiosidade, sabe? Eles são bem curiosos, é bem diferente, assim, é totalmente diferente do que pregar no Brasil, do que pregar na Europa, em outros países da Ásia. Mas pregar lá é um pouco diferente. Como que a gente faz o trabalho, como a gente se conecta com as pessoas, como que a gente faz tudo. Mas é muito legal ver o Senhor se movendo nisso, num negócio que não é chamativo, que não é num evento super grande, que não é no descendo, numa conferência, mas é ali de um a um, o Senhor mostrando para aquela pessoa, sabe, a verdade do evangelho, mostrando Jesus é o nosso Salvador. Já nesse contexto perseguido, não é em grandes estádios que a gente vai fazer a obra missionária. Ainda não, em nome de Jesus, tá aí o futuro. Então, como que é pra você, numa nação perseguida, fazer esse discipulado um a um? É você comprando um café, é você falando bom dia, é você chamando pra um jantar e não tecnicamente, ei, eu tenho uma palavra do Senhor para você. É exatamente desse jeito, é muito relacional. Você vai chegar e você não vai, né, na rua assim, acabou de conhecer a pessoa e falar, Jesus te ama, Jesus morreu por você. Não é assim, eles já têm na mente deles, eles já foram criados sabendo quem é Jesus. Para eles, Jesus é um profeta. Eles acreditam em Jesus como um profeta, não como o Messias, filho de Deus, o Salvador. Eles não acreditam nisso. Então, para eles, você só fazer como se fosse um evangelismo aqui do Brasil, não dá certo. É diferente. Lá você se conecta com a pessoa, você conhece ela, chama ela pra sair, chama pra fazer coisa, se conecta com alguém, passa tempo com a pessoa, gasta tempo em conhecer a história dela. Você passa tempo com a pessoa, você gasta tempo em conhecer a pessoa. Tipo assim, eu tô aqui pra te ouvir, tô aqui pra te conhecer, independente se você nós não compartilhamos a mesma religião, e tô aqui pra te amar e te servir, independente de qualquer coisa. E até porque não é porque alguém não aceita Jesus, eu não vou mais amar aquela pessoa, não vou querer passar tempo com aquela pessoa, ou gastar tempo com aquela pessoa. Eu vou amá-la do mesmo jeito, mas o jeito que eu vou investir o tempo é diferente. É muito de estar ligado com o Espírito Santo. Espírito Santo, o que o Senhor está fazendo? O Senhor está se movendo aonde? Essa pessoa, tem um interesse, sinto que tem um interesse em conhecer o Senhor lá na frente. Lá eles gostam muito de ir pra mesa, ter tempo de mesa, tomar um café, ir pra cafeteria, eles te convidam pra casa, sabe? Então eles são muito relacional. Então, isso a gente vê Jesus com os discípulos. Era na mesa, era ali passando tempo, gastando tempo. É mais ou menos assim que a gente faz sério, né? Que a gente se conecta com as pessoas. É realmente se conectando com eles, amando eles, independente de qualquer coisa. Qual foi a história que mais pra você, tipo, isso foi um highlight? É pra isso que o Senhor me tirou do Brasil e foi pra isso que eu nasci, foi para um tempo como esse que eu tô aqui. Agora eu entendi. Caraca, tiveram vários momentos onde eu percebi que Senhor, eu tô no lugar certo. Tô no tempo certo, com as pessoas certas, sabe? Mas um específico foi quando eu preguei o evangelho assim pra um cara, e ele tava tão aberto, e ele ama tanto ao Senhor, que ele tava assim, quero andar com Deus. Foi quando o que eu tava fazendo lá, e eu falei assim, eu ouvi de Deus, de vir pra cá. E ele ficou, como assim você ouvir a voz de Deus? E eu falei, mano, eu acredito que eu ouço a voz de Deus. Deus fala comigo, é um relacionamento que a gente tem com o Senhor. E na cabeça dele não fazia sentido. Compartilhei com ele tudo que eu acredito, e ele falou assim, Hugo, eu quero um relacionamento assim com Deus. Quando ele tava compartilhando, naquele momento, quando o cara tava falando assim, nossa, eu quero isso.
é isso que eu tô querendo pra minha vida, eu falei assim, eu posso ficar nessas nações pra cá o resto da minha vida, só fazendo isso, só trazendo para as pessoas a clareza, o que é aquilo, o que é, quem é Jesus. Jesus não é só um profeta, ele não é só um homem bom, ele é o Filho de Deus, ele é Deus, sabe, ele é o nosso Salvador, e nós precisamos de Jesus. Ver assim, realmente a entrega e o amor por Deus, mas por falta de conhecimento e revelação, negando a salvação, negando realmente um Deus misericordioso, eu fiquei, Senhor, eu posso ficar aqui o resto da minha vida, só pra falar disso. Talvez só pra compartilhar com mais uma pessoa, só pra falar, ter mais uma oportunidade de falar com alguém da sua misericórdia, do seu amor. Que eu não consigo fazer isso por mim mesmo. Eu não consigo me salvar. Não é minhas obras que vai me salvar. Acreditar, eu entregar minha vida para Jesus. Eu confessar Jesus e seguir Jesus. É isso que vai me salvar. Então, isso foi uma coisa assim que me marcou muito e que eu falei. E tem várias outras histórias, várias outras pessoas que eu olho e eu falo assim, eu quero ver essa pessoa realmente se prostrando diante do Senhor, reconhecendo o Senhor como Senhor Salvador e aceitando a misericórdia de Deus. Porque isso é o que mais me pega ainda, é eles amarem a Deus, muitos amam muito a Deus e não acreditam que o Senhor é tão misericordioso para o salvar, que depois do pecado o Senhor enviou o próprio Deus veio pra terra para nos salvar, para nos redimir pelo sangue dele, ele já pagou tudo. Eu posso gastar a minha vida inteira só fazendo isso, só compartilhando para as pessoas a revelação que eu tive, que mudou a minha vida. Profundo, meu irmão. Muito bom, muito bom. E agora nós já estamos caminhando para o final, mas só que quando nós vamos ao final, nós vamos também para o futuro. Então, o que o Senhor, quais são, na verdade, as perspectivas a respeito da pregação do Evangelho na Ásia Central e, obviamente, na sua vida? O que o Senhor tem apontado para você, tem falado com você sobre os próximos 5, 10, 15 anos? Uma coisa que eu acredito muito é que não tem missão sem igreja local. Uma coisa que eu vejo a necessidade é de igreja local saudável, mais conectada com missões. O que eu acredito muito é que eu vou ver realmente esse avivamento de missionários sendo enviados para as nações fechadas, sem medo, mas realmente andando em ousadia, em amor ao Senhor, em pregar o Evangelho, mas também igrejas tendo, realmente abraçando a visão, falando, isso é o nosso coração, isso é a Bíblia, a palavra de Deus fala, é a grande comissão, nós somos parte disso, nós somos um corpo, e não existe missão sem a igreja local, e é a trabalho da igreja local a missão. A igreja precisa estar envolvida em missão. É assim, a gente trabalha em discipulado, precisa estar com a parceria com a igreja. A gente tem que estar debaixo ali de um pastor, debaixo de uma liderança, prestando conta, sabe? Isso é saudável e crescendo como um corpo de Cristo. Se eu direciono alguém, não tem como eu só evangelizar alguém e deixar a pessoa lá naquele lugar. Eu preciso conectar ela como igreja. Algo que eu acredito é que a gente vai conseguir realmente mostrar para brasileiros, mostrar para as pessoas como que é estar em nações fechadas e realmente apontar essas pessoas para tá também em nações fechadas, mas tá em um relacionamento saudável com a igreja. Melhor ainda se a gente for com igreja, abrindo igreja, implantando igreja. Isso então é algo que o Senhor tem falado muito comigo, de ver esse movimento acontecendo lá, sabe, nas nações fechadas. Excelente! E agora, para finalizar com chave de ouro, quais são os 3 passos para ganhar o coração do mundo muçulmano? Eu acredito que um muito importante é você demonstrar para a pessoa que você quer conhecer a cultura, que você honra, que você tá ali não para implantar a sua cultura que você acredita, mas realmente assim a cultura do reino, né? Mas não a sua cultura como brasileiro, vamos supor. Você não tá lá para colocar a sua cultura, mas conhecer a cultura deles e honrar a cultura deles. E porque eu acredito muito o Senhor, ele em cada uma das culturas, ele se revela de uma faceta diferente, sabe? Então assim, a gente até conhece mais o Senhor. Então, primeiro, honrar a cultura, não querer mudar eles. Segundo, amar muito o povo, gastar tempo com eles, mostrar para eles que você não tá lá só para evangelizar, você não tá lá só para contar de Jesus, mas que realmente você se importa, que você tá lá por amor, e esse é o amor de Deus com eles, esse é o amor de Jesus com eles.
E o terceiro, mas eu acho que é realmente ter interesse em aprender a língua deles, sabe? Porque é algo que eles, onde eu fui lá, todos os países fechados que eu já fui, eles estavam tipo batendo no peito e falar, essa é a nossa língua. E pra mim isso é tão importante também, que quando a gente entra até em tradução da Bíblia, né? Porque quando a gente fala na língua da pessoa, na língua materna dela, diferente, tipo, ela recebe aquilo diferente. Se eu falar aqui com você em português e falar em inglês ou em qualquer outra língua que você falar, você vai receber diferente, chega de uma forma diferente. Palavras têm um peso diferente na sua língua materna. Então, pra mim, você aprender e mostrar que você tá ali aprendendo, quer realmente falar pra pessoa e compartilhar com ela a mensagem na língua materna dela, pra mim você ganha muito a pessoa também. E você ganha muito espaço quando você mostra pra eles o interesse que você tem de aprender a língua deles. Então essas 3 coisas pra mim é fundamental, assim, em nações fechadas. Ouviu, né? 1, 2, 3. Relacionamento é a chave do assunto, meus amigos. Grande Hugo, muito obrigado pela sua experiência, pela sua voz e que o Senhor continue te guiando na Ásia Central, que nós podemos ver os tão distantes, não tão distantes de Jesus, nunca mais no nome de Jesus. Você mesmo, meu amigo missionário que está ouvindo isso, tem um chamado para a Ásia Central, você sabe o que está acontecendo lá? Faz alguma coisa, levanta dessa cadeira, levanta dessa cama, vai aprender alguma língua, vai aprender inglês, vai comprar um poncho e um matcha e vai fazer alguma coisa para Jesus. Nos vemos no próximo episódio. Tchau!